Olá, galerinha, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Eu sou o professor Carlos, professor de História. Galerinha, hoje iremos estudar sobre cidadania. Cidadania é um conceito que possibilita uma série de significados, que, de modo geral, refere-se a tudo aquilo que está relacionado aos direitos e deveres de uma pessoa ou um povo, em um determinado território, certo? Então, a cidadania é a expressão máxima do direito, pois existe, para os cidadãos e pode ser dividida em cidadania política, que é isso? É a garantia de direitos à participação política, como votar, ser votado, organização em sindicatos e movimentos sociais e etc. Também temos a cidadania civil, que é a garantia de direitos relativos à liberdade, ou seja, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, de credo religioso, certo? E de outras liberdades individuais, correto? Também temos a cidadania social, que é a garantia de direitos relativa à dignidade da vida humana, como o respeito aos direitos humanos, o direito ao trabalho, também o direito à alimentação, certo? À moradia, ao lazer, à saúde e à educação e entre outros, certo? Contudo, cidadania também significa obedecer às leis, vocês sabiam? E às normas que se relacionam com a vida em sociedade e o bem comum, certo? Galerinha, a palavra cidadania vem do latim civitas, que significa cidade, certo? Então, portanto, os cidadãos são aqueles que coabitam e dividem os espaços públicos, certo? Então, quando nós moramos em determinada cidade, em determinado bairro, em determinado país, nós temos que obedecer às regras, Isso é ser cidadão, é obedecer às regras e também os cidadãos têm os seus direitos, correto? Então, para isso, possui os direitos civis, os direitos políticos, também os direitos sociais, que se desenvolve a partir da ideia do que é melhor para o grupo social, certo? Então, todos os direitos aqui são em prol da sociedade, Então, não pode ter um direito individual, e sim os direitos aqui são coletivos, em prol de uma sociedade, O melhor é o melhor para todos, certo? Então é importante notar que a cidadania é um processo contínuo e em constante transformação, quase sempre cumulativas. Por que isso, professor? Porque as leis vão mudando, vão sendo criadas novas leis, certo? Novas regras, certo? Por isso que ela está em constante transformação. Então o poder emana do povo, certo? Então o povo tem o poder nas mãos e ele, submete à organização do Estado, para que se possa garantir os seus direitos e o bem de todos, certinho? Galerinha, para o efetivo direito à cidadania, muitas vezes os indivíduos devem cumprir alguns requisitos, certo? Como nacionalidade, certo? Então, ter nascido hoje está equiparado aos nascidos em determinado território. Por exemplo, no Brasil, todas as pessoas nascidas no Brasil é cidadão brasileiro, certo? Isso ele tem que cumprir as regras e as leis brasileiras, certo? O mesmo acontece com os estrangeiros, que pedem a naturalidade brasileira. Apesar de ele ter nascido em outro país, quando ele passa certo tempo morando, por exemplo, aqui no Brasil, ele pode pedir a naturalização brasileira, certo? Então, a partir de então, ele segue as regras do Brasil. Tem também a questão da idade. Alguns direitos e deveres estão de acordo com a idade do cidadão. Por exemplo, obrigatoriedade de estudar, certo? É dever de todo brasileiro permanecer na escola, estudar de 4 a 17 anos, certo? Então, essa é uma obrigação, Quem infringir esse direito pode receber aí alguma sanção aí jurídica, correto? Então temos também o direito ao voto, nas eleições. E isso ocorre, quando os cidadãos brasileiros, os brasileiros, têm uma idade aí de 16 até 18 anos. De 16
a 18 anos, não é obrigatório votar. Vota, né, se a pessoa quiser. A partir dos 18 anos é obrigatório, né, votar, certo? Então, está em conformidade com a lei, né? Os condenados à prisão possuem seus direitos políticos suspensos e são restritos aos seus direitos à liberdade. Ou seja, quando a pessoa é condenada, certo? Então, ela perde alguns benefícios. Por quê? Porque ela não seguiu as regras brasileiras. Então, ela tem que ser punida de certo modo, certo? Tem aquelas que ficam presas, né? E tem aquelas que recebem a condenação condicional, certo? Apesar de ela não estar presa, né? Mas ela tem que seguir algumas regras, certo? Isso para estar de acordo com as regras da sociedade. Galerinha, por estar intrinsecamente ligado à noção de direitos, a cidadania pressupõe em contrapartida deveres, certo? Então nós temos também alguns deveres. Temos direitos e temos deveres, certo? São exemplos de direitos, né? Nós temos direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à previdência social e ao lazer. E são exemplos de deveres, né? Cumprimento das leis, eleição, né, de governantes através do voto obrigatório, né? Nós somos obrigados a votar, certo? Nós temos também principalmente os homens, né, são obrigados a prestar o serviço militar, né? Também temos que pagar nossos impostos, tá bom? Esses são deveres do cidadão. Podendo ainda classificar os direitos do cidadão, certo? Como sendo de natureza civil, ou seja, aqueles inerentes à liberdade individual, à liberdade de expressão e de pensamento, o direito à propriedade e à justiça, certo? Então, esses também são direitos do cidadão, certo? Todo cidadão tem direito de se expressar, desde que não infrinja, né, as leis, certo? Existe aqueles de natureza política, certo? Como o direito à participação do exercício do poder político, né? Você também pode ser eleito. Qualquer pessoa pode, né, eleger e também pode ser eleito, né? Por fim, os direitos de caráter social, como o bem-estar econômico e social, correto? Galerinha, de modo ideal, a cidadania seria o exercício pleno dos direitos políticos, civis e sociais, né? Uma plena, completa liberdade participativa no meio social, ou seja, nós temos que ter direito à participação em vários setores, certo? Como os direitos políticos, né? Direitos civis e direitos sociais, certo? Então, podemos destacar que os direitos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania, porque visam garantir o direito à vida, né? À liberdade, ao trabalho e à educação. Isso sem discriminação, porque todos nós temos que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Isso de acordo com a lei. Pelo menos o ideal seria isso, correto? Então, outro fator importante é a dignidade humana, certo? Por exemplo, a luta contra a miséria e a fome é um compromisso para a garantia da cidadania da população, certo? Então, essa relação entre a condição de vida e a cidadania se dá porque a miséria e a fome impedem que os cidadãos tenham garantido o direito a uma vida digna, né, que afetam sua participação na sociedade. Então, nós temos o direito e o dever de ajudar ao próximo, certo? Quando o próximo está passando necessidade, né, pelo menos era dever, né, seria dever e é dever do cidadão, certo? Ajudar, colaborar, certo? E também, isso também é dever, né, dos nossos representantes, né, certo? Que pena que isso em nosso país, né, dificilmente ocorre, certo? Um pouquinho sobre a história da cidadania, certo? Cidadania na história. Apesar do conceito de cidadania definir-se na Grécia clássica e na Roma antiga, podemos notar os atributos embrionários em várias sociedades da antiguidade, certo? Então, do mesmo modo que a cidadania tem sua origem na palavra latina civitas, que significa cidade, certo? Para os gregos, as cidades eram as polis, né?
Então, e deram origem à palavra política, certo? Então, de toda forma, em Atenas, a prática cidadã deu início à democracia, né, que foi o regime político que favorece a participação política, né, e a cidadania, certo? Temos uma aula já falando sobre democracia, tá? Vou deixar no card acima para quem está acompanhando através de nosso canal Antenados na História, ok? É só clicar no card logo acima, certinho? Então, galerinha, é importante destacar que em toda a Grécia, assim como em Atenas, certo? Somente os homens livres e nascidos na cidade podiam ser considerados cidadãos, né? Isso era apenas a minoria, né, da população, certo? Temos aqui uma ilustração logo abaixo, certo? Temos aqui os metecos, os escravos e as mulheres não eram considerados cidadãos, e temos aqui apenas alguns homens que eram considerados cidadãos, certo? Então, desse modo, estrangeiros, escravos, crianças e as mulheres eram excluídas do direito à cidadania, certo? Então, nos dias atuais, todas as pessoas são consideradas cidadãs, né? Mas somente recentemente, principalmente aqui no Brasil, foi que as mulheres conseguiram o direito ao voto, certo? Assim como os analfabetos. Galerinha, no final do século XVIII, com o surgimento da modernidade e da estruturação do Estado-nação, o termo cidadão passou a designar aqueles que habitam a cidade, certo? Então, todas as pessoas que habitam a cidade, elas agora são consideradas cidadãos, certo? Então, para debater, né, e a ampliação de direitos, foi de suma importância o crescimento dos movimentos sociais, a participação popular na vida pública e a criação do estado de bem-estar social, certo? Os direitos sociais tornou-se atributos necessários para a cidadania, certo? Observe que a importância, né, dos movimentos sociais e da participação popular, né, para a ampliação dos direitos do cidadão, certo? Galerinha, chegamos ao final de mais uma aula, certo? Tivemos como referência bibliográfica aí o portal Toda Matéria, né? Para vocês que estão acompanhando através do nosso canal Antenados na História, não deixe de se inscrever em nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe aquele super like. Para aqueles que estão acompanhando através do WhatsApp, né, estou a partir de agora para tirar todas as suas dúvidas, ok? Aguardo vocês em nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.